E a cetogênica, o que é essa dieta cetogênica? Seria uma dieta muito rica em gordura. Nós temos vários tipos de dietas cetogênicas com proporções diferentes de gorduras e a gente pode planejar para o paciente. Claro que, qual que seria a proposta inicial? Quando você tem uma alimentação muito rica em gordura, o nosso corpo tem uma certa compensação, onde você tem a produção de corpos cetônicos. Então, nosso fígado vai lá... Então, mas a teoria é ruim comer gordura, não é? E a cetogênica, o que é essa dieta cetogênica? Seria uma dieta muito rica em gordura. Nós temos vários tipos de dietas cetogênicas com proporções diferentes de gorduras e a gente pode planejar para o paciente. Claro que, qual que seria a proposta inicial? Quando você tem uma alimentação muito rica em gordura, o nosso corpo tem uma certa compensação, onde você tem a produção de corpos cetônicos. Então, nosso fígado vai lá... Então, mas a teoria é ruim comer gordura, não é? A teoria, e na prática também, para muitas questões, sim, com certeza. Mas tem paciente nosso que tem alterações neurológicas. Por exemplo, síndrome de Vivo. É um paciente de Vivo, DE, espaço, Vivo. Síndrome de Vivo. Ou também epilepsia refratária. É um paciente que não tem uma boa captação de glicose na síndrome de Vivo, lá no cérebro. E aí pensa só, glicose é importante para a produção de ATP, de energia. Se não tem energia, consequentemente não tem sinapse. E o paciente tem o quê? Convulsão. Então pensa num bebezinho que tem essa síndrome, que é genética, ele não consegue captar glicose, não tem ATP e ele tem convulsão. O médico vai lá e dá anticonvulsionante. E o bebê não melhora. E aí o que acontece? Faz um teste genético para avaliar se ele tem essa alteração. Se ele tem que ser obrigatoriamente uma dieta cetogênica, porque os corpos cetônicos do fígado caminham até o cérebro e eles conseguem entrar para gerar energia nessa criança, nesse adolescente. Na verdade, assim, até uns 5, 7 anos, essa criança ainda tem que ter obrigatoriamente dieta cetogênica. Depois consegue ter uma certa flexibilidade. Mas esse caso é algo determinante, fundamental. Prática, né, para criança, é muito difícil. Né, porque é um tipo de dieta completamente fora do nosso habitual. Então é dificílima a adesão dela. Muito difícil. Agora, pensando em emagrecimento, Vilela, é um museu de novas novidades. Porque desde 1820 nós temos relatos de dieta cetogênica para emagrecimento. Isso começou na França, depois na sequência na Inglaterra. E desde então desaparece, depois aparece de novo. Some, até a Bíblia tem cetogênica. Pronto, né? Então, até mais antigo do que eu imaginava. Tem para pacientes que mostravam epilepsia, mostraram que tinha essa aplicação de dieta cetogênica. Olha, interessante, né? E é uma realidade, Então, para muito paciente com epilepsia, o neurologista indica para a gente para fazer. Desde uma criança até um adulto. Então, nesse caso, é importante. Adesão. A adesão é bem baixa, é bem difícil, bem complexa. É muito complexa. Uma criança é desafiador, já fiz algumas vezes, mas é muito complexo. Mais para emagrecimento, o que você disse. Não é uma coxinha, de repente, virar a chave uma dieta cetogênica, não tem... É muita gordura na alimentação, de um modo assim, exacerbado. 80%, 90% por dia de gordura fica muito inviável. Porque quando fala uma dieta cetogênica, a pessoa se anima. Caramba, picanha, omelete com bacon. Com presunto, mas não, né? Você também tem uma limitação na ingestão de proteínas. Exato. É mais gordura mesmo, então é bem complicado. É aquela coisa que a pessoa quer um caminho mais fácil, né? Onde ela vai poder comer. É a mesma coisa do jejum. A pessoa acha que quanto mais jejum ela fizer, mais ela vai poder comer quando ela voltar. Que a contagem das horas, mais ela vai poder comer. E se pune também com contagem de horas. Isso é perigoso. Então, a pessoa chuta o balde hoje, dela vai tentar passar 1 dia e meio, 2 dias sem comer nada para compensar. Né, o que ela depois quando sai do jejum, come o que vier, o que quiser. O que vier, que também não pode você comer qualquer coisa. Também e essa brincadeira afeta o quê? Microbiota intestinal. Exatamente. Né? De repente você não come, e de repente você come muito. Né? Então isso para a saúde intestinal é péssimo. É péssimo. E cetogênica também, como tem muita gordura, para a microbiota intestinal não é nada interessante. Especialmente ácido graxo saturado, presente, por exemplo, em banha de porco, manteiga ghee, óleo de coco. Então, muita cautela com esses produtos. Tudo que é demais não faz bem, Exatamente. Né? Isso é importante a gente falar aqui. O Jonathan Tavares, ele tá falando aqui o seguinte, pede para eles falarem um pouco sobre a dieta para veganos. O que eles acham desse modo de vida? Muito bom. E lembrando que dieta para vegano, a gente tem uma restrição, então, de alimentos de origem animal, e de maneira geral, né? Mas é importante pensar que não é porque é uma dieta para vegano que eu tenho uma alta qualidade sempre. Eu posso pegar um paciente que come
frango, come ovo, ele troca por biscoito, bolacha, macarrão, batatinha frita. Aí, né, Doritos. Aí complica, mas se for uma dieta plant-based, baseada em vegetais, frutas, verduras, legumes, que é vegana também, aí incrível, maravilhosa. Nossa, vários compostos bioativos, fitoquímicos, fibras, incrível, perfeito. Mas essa transição tem que ser bem feita e, infelizmente, muito paciente nosso não faz e tem deficiências também de vitaminas e minerais. Então é importante pontuar tudo isso. Por mais que eu tenha essa dieta que é incrível para esse paciente, algumas deficiências podem acontecer, especialmente B12. Então, por conta disso, nós iremos entrar com suplementação para esse paciente. Ferro, para alguns pacientes, pode acontecer, mas de maneira geral, para todos nós, é muito comum essa carência. A gente vai suplementar também, mas B12 é fundamental ter esse ajuste. E é importante observar também que tem paciente nosso que está nessa dieta e tem uma depleção de B12 a longo prazo. Então, às vezes 6 meses ou não, às vezes 2, 3, 4 anos. Então, tem que observar, tem que ficar de olho. Mas se for bem feita, é uma dieta incrível. Maravilhosa. O problema é o vegano Nutella. É o vegano que come salsicha vegetal industrializada, que quer substituir a carne por um bife vegetal. E a indústria cada vez mais produzindo esse tipo de alimento. O vegano real, raiz, ele não substitui a carne, ele simplesmente a exclui. E busca uma variedade alimentar, busca todos os nutrientes por meio de alimentos de origem vegetal. Legumes, verduras, leguminosas, que acaba sendo a principal fonte proteica para o vegano, oleaginosas, sementes. E o que realmente você observe que é incrível em um vegano raiz mesmo, conexão com a natureza, respeito com o alimento. Ele geralmente prepara o seu alimento, ele tem um respeito com aquele alimento, ele vai ter uma atenção plena na refeição e com isso ele vai ter inúmeros benefícios e nada que o prejudique com relação a mudanças estéticas. Uma pergunta que eu sempre recebo, se eu sou vegano, eu consigo ganhar massa muscular? Claro, você consegue por meio de alimentos de origem vegetal ter todos os aminoácidos que você precisa. Ok, que você precisa também treinar. Essa que é a grande questão. Tem até um professor que é um grande amigo que ele é vegano e ele fala, eu substituo a carne por algumas repetições a mais no meu treino. Pronto, né? Porque as pessoas querem tirar a carne e colocar alguma coisa, não precisa colocar nada. Aquela visão nossa, né, do brasileiro em si, da carne ser riqueza, de ser algo relacionado a sucesso. Pô, eu como carne boa, né? Eu venci na vida, né? Então, em um país onde a carne é grande, é cara, a mistura, né? Traz essa relação que é como se fosse um ouro dentro do prato, né? O ouro são os legumes, verduras, a variedade alimentar, as frutas, isso sim é a nossa prioridade. Isso é insubstituível.